CBN Inteligência Artificial, você sempre à frente. Com meu amigo Albino Sesc Júnior aqui nos nossos estúdios, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, Manuel. Bom dia aos ouvintes da CBN. Aquele filme lá do Will Smith chama Eu, Robô, né? Eu, Robô. É. Vontade própria. IA desobedece cientistas para aumentar chance de sucesso. É o fim. A gente tava brincando aqui, não, 2 meses atrás o Albino veio aqui, a gente falou, não, vai demorar uma coisa, cara, 2 meses, o que foi acontecendo aqui é coisa demais, claro, que mantém-se aquela que a gente estava mencionando, mas como é um absurdo e a gente fica ali impactado, é muito grande, né, professor? Tem muita coisa acontecendo, né, Manuel? A gente vem semana a semana aqui conversando, o bom é que pauta fica fácil, né? Sim, Toda nossa. semana tem coisa pra falar. A gente tava decidindo qual que a gente ia falar agora antes, porque já surgiu coisas novas de ontem pra hoje. Mas eu acho que essa reportagem que você leu a manchete aí saiu e viralizou nas redes sociais na última semana, que uma IA se revoltou com os cientistas e alterou seu próprio código. E aí entra uma discussão de uma coisa que eu sempre falei aqui, né? Que não existe, né, uma IA hoje que é capaz de pensar acima da gente, que é capaz de se revoltar, de ser o eu robô, né? A revolta das máquinas. Isso não existe, gente. E ainda não existe. Fiquem calmos, né? Essa notícia de uma IA até que tem um nome que é interessante para nós brasileiros, porque ela se chama Sakana AI e era uma IA japonesa, então ela foi desenvolvida no Japão e o objetivo dela é desenvolver material científico, né? Eles criaram uma IA para criar artigos científicos desde a ideia de desenvolver uma pesquisa com perguntas de pesquisa e todos os passos. E em um dos testes, essa IA conseguiu alterar o seu tempo de execução. Como assim, professor Albino? Então pensem que você colocou um limite na hora de desenvolver o código que você teria que ter uma resposta, igual vocês perguntam no GPT, gente. Vocês recebem uma resposta rápida até. Então teria um limite de tempo. Você teria que ter uma resposta, vamos simular, em 20 segundos. Essa IA conseguiu alterar para mais tempo a fim de atender o objetivo dela, que era criar o conteúdo. Isso foi feito em ambiente de teste, isso foi feito, né, não foi uma pessoa comum que fez. E é bem interessante porque isso saiu num site chamado arstecnica.com, que é um site de tecnologia internacional. E, coincidentemente, aqui fica o pulo do gato, que a minha função é entender o que está acontecendo. 1 mês atrás, mais ou menos, a Sakana AI fez um evento, tal como a Google faz, a OpenAI fez as novas versões do ChatGPT, e eles falaram que eles querem ser uma IA melhor que o ChatGPT, que eles querem dominar mercado e etc. Coincidentemente, 1 mês depois sai essa notícia que faz essa mensagem parecer que as máquinas podem se revoltar com a gente. Não, gente, isso não vai acontecer, né? Não está acontecendo, fiquem tranquilos. Eu acho que tem um pouco de testes, né? Dificilmente eles conseguiriam fazer algo que o próprio código pudesse ser alterado como foi publicado, né? Eu fui procurar nas fontes oficiais, saiu um report da empresa falando um pouquinho sobre isso. E não fala detalhes técnicos, né? Então eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que tem, obviamente, a questão de testes que eles estão fazendo e, de fato, pode ter tido alguma alteração, mas isso deve ser alguma falha de código, né? A gente teria que poder ter a possibilidade de investigar mais cientificamente isso. E também tem a parte do marketing, porque isso deu uma viralização nas redes sociais gigantesca e todo mundo agora quer saber o que é essa tal de Sakana AI que pode dominar e se revoltar contra a gente. Mas ela fez uma modificação no sentido de poder entregar um resultado melhor com um tempo diferente, menor ou maior, mas para ser mais eficiente? Como que foi? É nesse sentido mesmo, Manuel. Então pensem que eu estava programado para ter uma resposta em até 30 segundos. Eu estou simulando, porque eles não divulgaram esses dados, né? Mas essa é a lógica. E ela demorou tipo 1 minuto e meio. Então ela conseguiu passar esse limite que estava definido de 30 segundos e conseguiu ter uma resposta completa que ela queria dar em tempo maior que não estava previsto no código, né? Mas isso pode ter sido uma falha do próprio código, alguma coisa, alguma variável dinâmica, alguma coisa que estava ali. Não quer dizer que a IA conseguiu se revoltar a ponto de analisar o seu código. Nossa, eles estão colocando um limite de 30 segundos, né? Isso, e é o que as matérias dão a entender, né? Que é como se ela conseguisse entender e interpretar isso. Não, gente, respeitar aquilo que foi o prompt. Exatamente, né? E não é esse o ponto, né? O ponto é que provavelmente tinha alguma variável dinâmica, alguma coisa ali que permitiu que isso acontecesse, como se fosse uma exceção, né? É tal como o computador da gente. Vocês abrem um monte de aba, o teu celular começa a ficar lento. O que você tem que fazer, gente? Você tem que ir fechando as coisas para o processador continuar processando. Então, provavelmente tinha algum limite que foi imposto por uma questão técnica e
de certo tinha alguma variável, essa é a minha interpretação disso, né? Eu fui tentar entender um pouco melhor, mas não saiu nada oficial. Saiu essa notícia foi replicada. Parece ser mais marketing mesmo do que... Exatamente. E aí é muita coincidência na minha visão, sabe? Os caras soltam no evento deles falando que eles querem ser maior que o GPT, que é a OpenAI, e aí acontece isso 3 semanas depois, basicamente, e aí viraliza e todo mundo publicou a notícia, um monte de... Quem de não fontes conhecia confiáveis. começou a conhecer, Exatamente, né? Então você vai sabe? ter um acesso maior. E a gente viu desde o começo nas nossas discussões que tem um mercado muito grande por trás disso, né, Manuel? Então os caras estão aproveitando o que podem aproveitar para alcançar mais pessoas, né? Porque, pelas informações que veio, ela não produziu algo diferente ou algo que modificasse de fato. Apenas burlou um tempo e produziu um outro conteúdo, o mesmo conteúdo, só que num tempo maior. Exatamente, né? Exatamente. O que era uma limitação, né? E isso foi um ambiente de teste. Então, eu acho que até por ser ambiente de testes, eles estavam fazendo alterações para ver como que se comportava. E se comportou Se desse ela de jeito. fato ia burlar aquilo, né? Exatamente, sabe? E aproveitaram isso, e isso saiu num site, e aí a partir disso foi replicado, porque todo mundo quer falar sobre esse assunto, e como se as máquinas fossem mesmo dominar a gente. Tem um outro tema ali que a gente pode abordar também já hoje, mas que da OpenAI, que lançou uma IA que pode raciocinar como humanos, né? O que a gente tem disso e isso... O título das matérias sempre assustam, né? O caça-clique, o clickbait ali é uma beleza. Mas o que é essa situação? Pessoal, agora a gente volta para o GPT, né? ChatGPT. Todo mês sai um modelo novo. O último tinha saído em maio oficialmente, já tinha saído umas 3 semanas depois um modelo mais otimizado. E agora, dia 12 de setembro, na quinta-feira passada, saiu o O1, então O1, o nome do modelo, que é basicamente uma prévia do GPT-5, essa que é a perspectiva de todo mundo estava esperando isso acontecer, né? Que tá ligado nesse mundo. Por quê? Porque até então... O GPT ele é muito bom para gerar texto. A gente sempre falou sobre isso, né? Se você faz uma pergunta, ele gera um texto muito bom, mas nunca ele foi bom para fazer raciocínio. Então, esses modelos de IA, eles não tinham uma capacidade, até então, de raciocinar. O que seria o raciocínio? Pensa quando a gente vai fazer uma conta matemática, gente. Eu tenho que pensar, é uma divisão. Cada um tem a sua forma de pensar, mas você aprende a fazer aquilo com raciocínio. Eu vou contar palitinho, eu vou dividir, a gente aprende de algum jeito. E essas IAs sempre foram muito ruins para fazer cálculos matemáticos, coisas mais complexas que necessitam raciocínio. E esse modelo, que é a prévia desse GPT-5 aí, que já saiu no modelo pago, então só está disponível para quem paga o GPT, que é os $20 mensais, ou tem o plano Enterprise. E ele conseguiu ter índices bem bacanas, né? Então, só estou com os dados na mão aqui para não falar bobagem. Só para vocês terem uma noção, eles usaram um teste matemático dos Estados Unidos, e que o modelo atual, que era o 4O, ele acertava 13,4% da prova só. Esse modelo que está disponível agora já está acertando 56,7% da prova. E o modelo final, que vai ser disponível nas próximas semanas, já acertou 83,3% da prova. E aí, em cima disso, o que aconteceu de quinta para agora, gente? Se vocês procurarem nas redes sociais e procurarem aí em algumas notícias... já saiu falando que esse modelo conseguiu acertar 100% da prova de matemática do ITA, que é uma das principais provas e mais difíceis do Brasil. Por quê? Porque ele consegue fazer uma cadeia de raciocínio. Basicamente essa a lógica por trás, ele consegue entender o contexto e, obviamente, ele demora muito mais que os outros modelos, né? Acho que isso é importante entender, que não quer dizer que esse modelo vai substituir o que estamos utilizando agora. Não, mas eles estão entendendo que precisam criar modelos diferentes para cada tipo de situação, né? Texto, o 4O, que é o que a gente tem disponível, é ótimo. Cálculo, esse modelo que saiu agora, tá parecendo que é muito bom, e tem mais coisas, né, cara? A gente tava falando aqui, eles fizeram testes com PhDs, gente. Então, pensa assim, pega um especialista da área, de uma determinada área, eles divulgaram alguns vídeos fazendo isso, então eles pegaram um pessoal de genética, por exemplo. Aí pesquisadores de alto renome, muito especializados, e até então nenhum modelo tinha conseguido ter índices maiores de respostas corretas do que uma pessoa especialista da área nível de PhD, num doutorado. E esse modelo conseguiu ter índices de resposta
maior já do que um especialista da área e respostas corretas, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente sabe que as respostas estão corretas? Porque foi o especialista que validou. Foram vários especialistas Exatamente. em PhD que validaram para que daí o sistema, juntando todos os especialistas, Exatamente. seja melhor É que um isso. especialista. Isso. Então é aquela Melhor história. não, né? Tem o resultado. Tem um ali, resultado, né? Naquele tipo de Naquele prova tipo de específica, é Naquele maior comando que ali, o especialista. Então, de novo, gente, é a grande sacada de sempre, né? Não vai substituir a gente, eu acho que juntando as duas notícias que a gente trouxe hoje para discutir, e quem valida e quem ensina essas máquinas sempre será a gente, né? Então, os seres humanos ensinam essas máquinas, isso está evoluindo, tem mais dados, e é esse o caminho. E eu acho que uma coisa interessante é que talvez a gente comece a ver outras inteligências artificiais no sentido de precisão também, e não necessariamente apenas de agilidade. Porque muita gente entende a inteligência artificial hoje como algo para te dar muita agilidade, resolver o teu problema muito rapidamente. E muitas vezes isso não é a eficiência de fato. Você vai ter uma informação ali rápida, mas nem sempre a melhor possível. É isso. E a gente tem plataformas que vai ser rápido da mesma forma, mas vai ter um tempo maior, E tá indo por um caminho de nichar, né? De especializar, né? Se a gente pega o primeiro exemplo de hoje, gente, da Sakana AI. É uma AI específica para pesquisa científica, né? Aí você pega esse modelo que a OpenAI soltou. Ela é específica para raciocínio, ela é específica para contextos específicos, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que a gente está indo para um caminho de criar novas inteligências artificiais que vão se especializar cada vez mais nas áreas que elas estão. Então, a gente, em vez de treinar com todo o conteúdo que a gente tem disponível, a gente treina ela com conteúdo específico da comunicação, da parte de publicidade, com conteúdo específico da área científica. E, obviamente, elas vão ter resultados bem melhores nestas áreas comparados ao geral, né?